No final dos anos 90, havia uma grande apreensão à chegada do ano 2000. Nesta época, se falava muito do tal do bug do milênio. Não sei se você já ouviu falar. Se você é da mesma época que eu, deve ter ouvido bastante. Então havia uma apreensão muito grande porque os computadores, os sistemas haviam sido feitos para funcionar até 1999, ou seja, o seu relógio e o seu calendário foram feitos para funcionar até 1999. Então se acreditava que quando chegasse o ano 2000 ele iria zerar, e isso possivelmente daria grandes catástrofes ao redor do mundo, visto que diversas coisas estavam ligadas à computação. Claro que naquela época não era como é hoje. Eu me lembro que haviam relógios nas vias públicas, relógios com termômetros. Eles eram digitais no seu formato, no entanto, eles eram analógicos na sua manutenção. Para se fazer a manutenção deles, não era como hoje, que os relógios são, na sua maioria, configurados via sistema ou via internet e simplesmente ele volta a funcionar ou ele volta a estar de forma correta. Naquela época, não, um técnico ia lá, colocava uma escada, subia e tinha que fazer tudo manualmente. Então, não era tão ligado à tecnologia como é hoje. Mas ainda assim, claro que não se podia olhar para o futuro, então o povo estava todo apreensivo. E eu me recordo que não foi uma nem duas pessoas, diversas pessoas que com este pavor, com este medo, até acabaram pondo fim à própria vida. E isso foi algo, infelizmente, lamentável. Claro que quando chegou o ano 2000, os sistemas de computadores já haviam sido aperfeiçoados e nada daquilo que se esperava aconteceu, graças a Deus. Mas de lá para cá sempre houveram situações que trouxeram medo, até mesmo pânico para as pessoas da iminência do fim do mundo. Também nos anos 90 houve a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, que estava liderando aquele regime era Saddam Hussein, e Estados Unidos iniciou aquela invasão, então se tinha o medo de que houvesse uma terceira guerra mundial. Também, graças a Deus, essa terceira guerra não aconteceu. O que isso mostra para nós? Mostra que as pessoas elas têm medo do fim do mundo. Agora vamos observar o que a ciência diz, o que a lógica nos mostra, se realmente há a possibilidade do fim do mundo de alguma forma. Por exemplo, guerras. É possível que uma guerra ocorrendo possa terminar com a vida humana na Terra? Bomba chamada bomba de nêutrons. O poder destrutivo desta bomba, uma única bomba, é capaz de destruir a metade do planeta Terra. Então você já vê que não seria necessário muita coisa para destruir toda a vida na Terra. 2 bombas eram suficientes. Só que não existem só 2 bombas no mundo, existem dezenas. Então, uma guerra poderia acabar sim. Poderia acabar com a vida na Terra. Uma pandemia também há possibilidade. O que evitou essa questão que nós tivemos agora há pouco, todos nós sofremos aí durante 2 anos e infelizmente até alguns de nós perdemos amigos, ou a maioria perdeu amigos, familiares, pessoas conhecidas e até pessoas famosas. Mas o diferencial, o que evitou isso, não foram apenas as medidas de prevenção, as medidas que foram usadas para proteger a população. O corona nada mais é do que um vírus modificado, ou seja, é uma gripe, só que uma cepa diferente. Para quem não sabe, a gripe ela se altera, ela se modifica de uma forma muito grande.
Então, por isso que a gente nunca cura de uma gripe. A gente simplesmente sara de um resfriado para depois de um tempo novamente ficar gripado, né? Então, por quê? Porque ela se modifica e o corona é um vírus que foi modificado. Só que o que acontece? O organismo humano, ele consegue combater a gripe na maioria das pessoas. Então, nós sabemos que uma boa parte da população conseguiu ser imune, não tendo nenhum dos sintomas, e outros tiveram alguns sintomas, como a perda do gosto, a perda do olfato, né? A perda do apetite, dores no corpo, dores de cabeça, mas na sua grande maioria houve essa resistência e graças a Deus estamos aí, a humanidade está de pé. Fora uma guerra, fora uma pandemia, o que mais poderia trazer ao fim da humanidade? Escassez de alimentos? Talvez até poderia. Só que os problemas e catástrofes climáticos, eles não estão esparramados pelo mundo inteiro ao mesmo tempo. Ou seja, quando se abate uma seca numa determinada região, uma outra região mantém um equilíbrio e uma outra região tem problemas com enchente e desabamento. Então, o que acontece? O alimento pode ficar escasso, mais caro, porém, para desaparecer é mais difícil. Agora, o que diz a Bíblia? E eu sei que agora você que não é cristão, ou talvez até ateu, possa dizer: mas ele já vai falar da Bíblia. Eu vou trazer para você um detalhe que talvez até ajude, com certeza vai ajudar a cristãos e não cristãos, para eliminar o pânico a respeito do fim do mundo. Para pessoas que realmente acreditam na palavra de Deus, primeiro, ela diz que realmente antes do fim surgiriam guerras, pestes e fome. Só que Jesus ele disse no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, que nem os anjos do céu, nem o Filho sabem do dia do fim, somente Deus. Então, também próximo ao ano 2000, muitas pessoas começaram a dizer que seria o fim do mundo e alguns religiosos disseram até que Jesus iria voltar. Para você que é cristão, não acredite nunca quando alguém disser que Jesus vai voltar esta semana, que o fim do mundo vai acontecer mês que vem, que ano que vem o mundo vai terminar, ou no ano 2050 o mundo vai terminar. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Para você que não acredita, para você que é ateu, livre pensador, você pode ajudar essas pessoas. Você pode dizer: olha, eu não acredito, mas você acredita? Então tá. Tá lá no livro de Mateus, na Bíblia. Jesus ele disse isso. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Agora, eu quero deixar para você uma reflexão e um alerta. O mundo pode acabar para mim ou para você a qualquer momento. E aí? Como nós estamos? Temos uma preocupação grande porque a eternidade, ela existe e temos que estar preparados para ela. Se você não quer se preparar para a eternidade, entenda que apesar de não querer se preparar para isso, ela vai vir para todos nós. Mais dia, menos dia. Podemos viver esta vida de modo a nos preparar para ela e também deixarmos um legado, deixarmos um bom exemplo, boas recordações para aqueles que ficarem, ou podemos viver a vida de qualquer maneira, colher as consequências aqui e depois também. Pense bem sobre isso, que Deus abençoe e até a próxima.